Profeta Isaías, capítulo 9. Vamos meditar no versículo 6. Vamos a partir do versículo 6. Você que ama a palavra de Deus, você que se sente alimentado pela palavra de Deus, reconhece o valor da palavra, você será alimentado agora pela palavra de Deus, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Glória a Deus. Amém? Amém. Então é isto que Maravilhas. a palavra de Deus quer falar conosco nesta manhã de domingo. Vamos então clamar a Deus em oração. Vamos suplicar ao nosso Deus, Aleluia. certo? Para que Ele traga a palavra. Amém. Soberano de Israel, Aleluia. Deus Todo-Poderoso, nesse instante de oração, Seja o teu nome, Senhor. nós queremos te agradecer, meu Pai. Nós Aqui estamos aqui na tua presença Pai de amor e bondade. e nós queremos agradecer pela palavra que o Senhor trouxe para nós nesta manhã. Aleluia. Agora abre o nosso coração, Te damos, Deus. conforme Lucas 24:45, que diz que o Senhor abriu o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem a tua palavra. Glórias. Precisamos compreender a tua palavra para que Satanás não nos engane, para que Satanás não roube de nós aquilo que o Senhor preparou para nós. Te louvo pela vida de cada irmão, para a tua glória, Senhor. Amém e graças a Deus. Nós iremos agora parar um pouco para falar sobre o profeta Isaías. O profeta Isaías era um profeta, ele é profeta porque nós estamos falando do livro dele, né? Bom, profeta messiânico. O profeta Isaías, esse livro de Isaías foi escrito mais ou menos há 745 anos antes de Cristo. E há mais ou menos 745 anos antes de Cristo, o profeta Isaías já falava sobre o seu nascimento. Por isso ele é considerado um profeta messiânico, porque ele já falava há mais ou menos 745 anos antes de Cristo, ele já falava sobre o nascimento de Cristo. Veja o que é o poder da profecia. Muitas vezes as pessoas, quando recebem uma mensagem, uma palavra profética, quando alguém chega para ele ou para ela e fala uma palavra, né, apresentando pelo Espírito Santo que Deus está fazendo uma promessa para a sua vida, pessoas costumam achar que está demorando muito. Entendeu? Então você vê o que é uma profecia. Uma profecia, ela pode se cumprir no mesmo momento, no momento da profecia, no momento em que ela está sendo apresentada, mas ela também pode levar anos para se cumprir. Verdade. Mas Deus não está preocupado com isso, sabe por quê? Porque para Deus o que interessa é que a palavra dele há de se cumprir, a palavra dele se cumprirá. O que ocorre com muitas pessoas é que elas ficam preocupadas com o tempo. E você não pode ficar preocupado com o tempo. Você tem que se preocupar com a forma como você está se comportando até que o tempo chegue. Então, por isto que Deuteronômio, no capítulo 28, se você der uma olhada, você vai ver que através de Moisés, a Bíblia fala que todas essas bênçãos virão sobre ti. Mas ele diz o quê? Todas as bênçãos virão sobre você dependendo de como você estiver se comportando. Porque ele diz: se você ouvires a voz do Senhor, teu Deus, certo? E atentares
para fazer tudo o que Ele hoje te ordena, então todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Entendeu? Então a maneira como você se comporta é mais interessante do que o tempo em que as coisas se cumprirão na sua vida, porque Deus sabe muito bem o momento de fazer cumprir cada coisa em nossa vida. Então estamos vendo aqui que o profeta Isaías, ele vai dizendo para nós aqui, ó, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, em algumas versões, algumas Bíblias, está separando maravilhoso de conselheiro. Mas, nas versões mais recentes, chegou-se ao entendimento que maravilhoso está se referindo ao nome conselheiro. Então, algumas versões mostram como se fossem 5 nomes, mas na realidade são 4 nomes. Por quê? Maravilhoso Conselheiro. Então, nós vemos que o primeiro nome empregado pelo profeta Isaías na profecia, na mensagem divina que ele recebia acerca do Messias, ele se refere que o primeiro nome do Senhor Jesus seria Maravilhoso Conselheiro, ou seja, Conselheiro Maravilhoso. Então, este é o primeiro nome do Senhor Jesus, Conselheiro. Então, nós vemos que quando Deus estabeleceu e falou ao profeta para que o profeta anunciasse o Messias, porque Messias também tem um significado muito importante, e esse significado quer dizer Rei Ideal. Rei Ideal. Então, quando a profecia foi apresentada, falando com relação ao Messias, este termo Messias trazia uma noção de que o Senhor Jesus, o Messias prometido, seria o Rei Ideal. Em hebraico, este nome significa ungido ou Salvador. Salvador ungido. Em grego, este nome significa Cristo. E esse Cristo em grego também significa ungido ou Salvador. Então, Messias em hebraico quer dizer Salvador, ungido. E Messias em grego quer dizer Cristo. Por isto que o nome de Jesus é Jesus Cristo. Então, a diferença é do grego para o hebraico, ou do hebraico para o grego. Um está falando em grego e o outro está falando em hebraico. Jesus em hebraico, Cristo em grego, mas tudo significa o mesmo nome. Então vamos lá. Como o primeiro nome do Senhor Jesus é Conselheiro, nós vemos que o Senhor Jesus fez um trabalho, ele teve atitudes que os homens não conseguiam ter. Imagine se nos dias em que nós estamos vivendo hoje, as pessoas não têm paciência para nada. As pessoas não têm assim, aquela virtude de conselho. Geralmente, as pessoas querem descartar. Hoje nós vivemos na era do descartável, entendeu? Não dá para viver, separa. Não dá para continuar, manda embora. Não dá para... Isto acontece na igreja, acontece nas empresas, acontece, entendeu? Em toda parte, na família, por toda parte que você vai, você vê sempre pessoas descartando as pessoas, certo? E este é um grande problema. Temos uma amizade. Quando essa amizade começa a ficar complicada, nós não temos paciência para aconselhar aquela pessoa
para ver se nós conseguimos manter a amizade. Simplesmente querendo descartar logo, nos afastamos, porque ninguém tem paciência para nada. Mas o Senhor Jesus não foi assim. O Senhor Jesus teve paciência de escutar a mulher pecadora. Quando aqueles homens chegaram para condenar a mulher, eles queriam apedrejar ela, embora a intenção deles era apanhar o Senhor Jesus em uma falha, entendeu? Mas eles queriam, na verdade, descartar aquela mulher. Ela era uma pecadora, foi apanhada no ato do adultério e tinha que ser apedrejada até a morte. O Senhor Jesus deu uma olhada para eles e olhou e disse assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eles pararam, analisaram, e Jesus abaixou a cabeça, continuou escrevendo no chão. A mulher estava lá aos pés de Jesus esperando, porque aqueles homens estavam agindo como que estavam aguardando, como quem estava aguardando o Senhor Jesus dar a sentença para que eles tirassem a vida daquela mulher. E então eles buscassem ou encontrassem o recurso que eles estavam buscando para condenar o Senhor Jesus a uma morte que eles, na verdade, já tinham planejado no coração, mas estavam apenas procurando uma ocasião para tirar a vida do Senhor Jesus. Jesus ficou na dele, continuou escrevendo no chão. Quando ele levantou a cabeça, não viu mais ninguém, perguntou à mulher: mulher, cadê os teus acusadores? A mulher disse: se foram. Nenhum deles te condenaram? A mulher disse: não. Aí Jesus disse: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Então, quando o Senhor Jesus disse àquela mulher: vai e não peques mais, ele estava fazendo o quê? Dando conselho para ela: olha, filha, é o seguinte, eu estou te perdoando, mas, por favor, vá e não peques mais. Ali, o Senhor Jesus estava agindo de acordo com os atributos do seu nome, que é conselheiro. Então, ele deu um conselho. Ele poderia ter dito uma série de coisas para aquela mulher, mas ele simplesmente foi pacífico e disse: vá e não peques mais. Tá certo? Então, nós vemos, eu falei sobre o trabalho profético de Isaías, considerado o profeta messiânico. Ele, há 740 anos, mais ou menos 745 anos antes de Cristo, quando esse livro foi escrito, o período que Isaías estava ali fazendo este trabalho profético. Bom, então nós vemos que ele teve o cuidado de falar sobre o advento do Messias. Advento quer dizer aparecimento do Messias, certo? Então ele estava explicando para o povo que viria um Messias e o seu nascimento seria virginal, ou seja, ele nasceria de uma virgem, certo? Então toda esta informação o profeta vai dando, e ele foi aquele que teve uma precisão maior com relação a esta questão do nascimento de Cristo. Na sua profecia, Deus teve o cuidado de apresentar a ele os nomes que o Senhor Jesus teria, que seria maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, entendeu? E então, como nós estamos falando sobre o advento do Messias, sobre esse nome de Jesus e principalmente a questão do conselho, então nós vamos falar hoje sobre o conselho. É um culto da família, é muito importante nós descobrirmos alguns valores sobre o conselho e, portanto, eu gostaria de trazer como tema da nossa mensagem o seguinte: quando tudo dá errado, o que fazer? Eu fico assim, esperando que Deus me oriente. Algumas vezes eu pergunto, algumas vezes ele me fala sobre o tema que eu devo apresentar a cada culto que eu prego. Então, há casos que eu fico esperando Deus me falar alguma coisa. E tem casos que eu fico em silêncio esperando. Tem casos que eu falo para ele, pergunto o que é que eu vou falar e ele começa a soprar nos meus ouvidos, iluminar na minha mente o tema, porque só ele conhece a necessidade de cada pessoa. Glória a Deus. São várias pessoas, existem vídeos ou filmagens, ou seja, transmissões que nós fazemos que alcançam até, tem algumas que alcançam 8 mil, 10 mil, tem outras que alcançam 3 mil, 2 mil pessoas, 1.000 e poucas pessoas.
Tem outras que alcançam 20 mil pessoas, certo? Mas tem algumas que alcançam um número menor, entendeu? 400 pessoas, 500 pessoas. Mas tem mensagens que alcançam um número maior de pessoas. Então, o que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que só Deus sabe entre 4 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil pessoas. Só Deus é quem sabe o que cada uma dessas pessoas precisam ouvir. Verdade. Eu não sei. Então, por isto que nós devemos ter o cuidado de quando nós estamos elaborando um sermão, preparando uma mensagem, devemos ter o cuidado de orar, de pedir direção de Deus, porque só Deus sabe o que cada um de vocês agora estão precisando ouvir. Com certeza. Eu sei o que é que você está precisando ouvir? Não sei. Por que não sei? Não sei porque não conheço o teu problema. Entendeu? Eu não conheço o teu problema. Mas Deus conhece o problema de cada pessoa. Concorda, João? Com certeza, concordo Plenamente. Deus é conhecedor de todas as coisas. Ele sabe. Quando ele coloca no coração de um pregador, de um pastor, uma determinada mensagem, é porque ele já sabe. Porque o nosso Deus sabe de tudo. Ele já sabe quais serão as pessoas que serão alcançadas com aquela palavra, com essa palavra. Justamente isto. Olha, note bem. Note bem. Eu disse que o nosso tema seria: quando tudo dá errado, o que fazer? É verdade. Você já passou, já viveu um momento onde as coisas começaram a dar tudo errado na sua vida? Aí fica a pergunta, a interrogação. Quem é que nunca passou por um momento assim? Todas as pessoas já passaram por algum momento. Você já viu? Até as crianças já experimentaram um momento que as coisas deram tudo errado. Você já viu quando uma criança está tentando edificar alguma coisa, crianças que gostam de brincar com areia, que querem fazer alguma coisa assim, querem edificar um castelo, alguma coisa, e de repente desmorona tudo, cai tudo. Você teve essa experiência quando você era... Castelo de areia, ia juntando assim, ó. Aí de repente... Quando estava ficando bonitinho, né? Aquela coisa, né? Aí, de repente, desmoronava tudo, dava uma tristeza tão grande, né? Olha. Então, é uma sensação de que tudo deu errado. Sensação de que tudo deu errado, entendeu? Então, todos nós já vivemos um momento como este. Só que existem pessoas que já possuem nelas mesmo a habilidade para lidar com momentos assim. Verdade. Mas tem outras pessoas que não sabem lidar com situações deste tipo. E é por isto que muitos estão no caos. É por isto que muitas pessoas se enfraquecem na fé, desfalecem, perdem a força espiritual, perdem o dinamismo pela vida, perdem o sentido das coisas, simplesmente porque algo deu errado justamente no momento que ela estava querendo que tudo desse certo. Entendeu? Por isso que João 16:33, o Senhor Jesus disse: olha, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Então, nós vemos que as pessoas não estão preparadas para o fracasso. Nenhum ser humano está preparado para o fracasso, para aquele momento onde tudo dá errado. Ninguém está preparado para isto. Todas as pessoas só estão preparadas ou se preocupam em se preparar para que tudo dê certo. E este é o grande problema. Porque nem sempre as coisas darão certo. Entendeu? Então vamos lá. Quando tudo dá errado, o que fazer? Bom, o primeiro passo é o que o nome de Jesus representa: conselho. Então, quando tudo der errado, ao invés de você se desesperar, ao invés de você entrar em um quarto e apagar as luzes e ficar lá no escuro, ao invés de você se trancar dentro de uma casa, ao invés de você, entendeu? Pensar em abandonar o evangelho,
abandonar a igreja, abandonar sua família, abandonar seus filhos, abandonar, sei lá o que, seu trabalho, seu emprego, sua empresa, seus negócios. Antes de você tomar uma decisão desse tipo, busque um conselho. Busque um conselho. Entendeu? Olha, você quer ver o que é que ocorre quando as pessoas não buscam um conselho? A Bíblia Sagrada, ela nos mostra aqui, eu gostaria de trazer uma referência, no livro de Atos, no capítulo 27, Atos 27, versículo do 9 ao 10, entendeu? Nós vemos aqui que o apóstolo São Paulo, ele estava preso em uma embarcação. Esta embarcação estava indo em direção a Roma. E o apóstolo teve uma revelação de Deus na noite da viagem deles. Um anjo de Deus apareceu para o apóstolo e falou com ele que aconselhasse ao capitão do navio que não seguisse a viagem, porque a viagem seria perigosa. Mas sabe o que foi que aconteceu? Eles não quiseram dar ouvido a Paulo. A Bíblia Sagrada fala, em versículos anteriores, que o centurião que estava responsável pelos soldados que mantinham a guarda, ou seja, que estavam responsáveis de levar aqueles homens que junto com Paulo estavam presos, ele confiou, entendeu? No braço do capitão do navio. Quer dizer, então ele confiou nas palavras do capitão. Agora, veja só como Paulo entra dando conselho, certo? No versículo 9 desse capítulo 27, Djalma, faz favor. Glória a Deus. Atos, capítulo 9. Não, capítulo 27. Versículo 27, 9. versículo 9, que diz assim: E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, mas não só para o navio E a carga. mas também para as nossas vidas. Então, você está vendo? Um conselho, ele pode salvar não apenas coisas, bens materiais, mas também a vida das pessoas. Entendeu? Então, Paulo deu um conselho e ele advertiu: olha, eu vejo que a viagem é incômoda, essa viagem não será uma viagem agradável. Eu tenho consciência do que eu estou falando, porque lá em versículos anteriores ele vai falar que a Bíblia diz que ele recebeu uma revelação, um anjo apareceu para ele. Então ele foi lá falando com propriedades do que ele estava realmente apresentando. Mas o centurião não quis ouvir, o capitão também não, certo? E o que foi que aconteceu? Paulo disse: olha, a viagem será incômoda, essa viagem não será boa, ela não será uma viagem agradável. É melhor a gente esperar mais um pouco. Primeiro, Paulo estava na condição de preso. Mas Paulo estava preso não como malfeitor. Ele estava sendo preso por causa da palavra de Deus. Então, muitas vezes, tem pessoas que subestimam o que você está falando, porque julga você pela sua aparência, julga você pelo meio que você vive, julga você pela roupa que você está vestindo, julga você pela maneira que você está falando. Por isso que eu disse, se você vai fazer para Deus, você não pode ficar se derrotando com suas próprias palavras. Aí eu não sei falar, porque eu vou fazer aqui, gente, mas não sei fazer. Aí eu vou cantar, mas eu não sei cantar. Você não pode falar isto. Entendeu? Você tem que ter suas convicções, certo? Porque muitas vezes as pessoas querem te desprezar
pela maneira que você fala, mas você não pode se preocupar com isto. O que importa é que você vai fazer, e você tem que fazer aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer. Independente da maneira que você vai falar, da maneira que você vai escrever, da maneira que você vai dizer, da maneira que você vai cantar, você tem que ter suas convicções. E Paulo tinha as convicções dele. Na condição de preso, é claro que ninguém lhe ouviria. Mas o centurião tinha visão. Embora ele falhou na primeira, né? Porque enquanto Paulo ainda não havia dado o conselho, o centurião, ele não deu crédito para Paulo. Entendeu? Então, na questão do conselho, você só verá o resultado e as pessoas só passarão a te dar crédito depois que elas verem que aquilo que Deus está te usando para falar está cumprindo. E vai chegar um momento que Deus honrará você. E a honra de Deus na sua vida é justamente o cumprimento de tudo aquilo que Ele falou por seu intermédio. Entendeu? Então, naquele primeiro momento, o centurião não deu crédito a Paulo, confiou no capitão do navio, tocou o barco para frente. Mas Paulo disse o quê? Olha, a viagem será incômoda e de muito dano. E o dano não será apenas para o navio e a carga. Terá danos também para a nossa vida. Entendeu? Então, existem coisas que nós fazemos por teimosia, porque nós não queremos ouvir alguém falar, porque nós não queremos ouvir conselho. Você já viu? Tem umas pessoas por aí que chegaram na igreja ontem e elas já querem saber mais do que os antigos. Não quer ouvir ninguém, ele pegou um livrinho ali, deu uma lida, ele já é o cara. Entendeu? E a vida não é assim. Existem erros que cometemos que o dano é só material. É dano só material. Mas existem erros que nós cometemos por teimosia, como eu falei, porque não quisemos ouvir um conselho, que no final causam danos materiais e físicos. Entendeu? Físicos. No aspecto como? Por exemplo, causa danos naquilo que são os bens materiais que você possui, e também causa danos a outras pessoas. Às pessoas. Entendeu? O físico que eu estou falando aqui, eu estou me referindo a pessoas. Muitas vezes tem homens que tomam atitudes que depois ele prejudica. Ele traz danos tanto no aspecto material, que é bens. Por exemplo, o indivíduo que é explosivo, aí ele trabalha numa empresa, aí chega lá, de repente, chega na empresa, começa a trabalhar na empresa, um chefe, que aquele chefe é meio intolerante. Aí o que é que ocorre? Ele começa a se aborrecer, ele começa a chegar em casa reclamando e dizendo para a esposa: eu acho que eu não vou ficar, eu não vou tolerar aquele cara. E aí no final da história, ele acaba perdendo um bom emprego, porque ele é uma pessoa que não gosta de ouvir ninguém. Ele é uma pessoa explosiva, é uma pessoa que não tem equilíbrio, e aí ele acha que as coisas têm que sempre estar acontecendo ao modo dele, entendeu? E aí, quando chega alguém que quer impor alguma coisa, ele não aceita. E aí, no final da história, ele se aborrece, briga lá, diz o que não deveria ter dito, é demitido, sofre ele, depois sofre a família, sofre esposa, sofre filhos, começa a vender as coisas para manter a despesa de casa na preocupação, na esperança de que vai surgir um outro, e com isto, com a venda de bens, com a venda disso, daquilo, começa a trazer problemas para as outras pessoas que estão à sua volta. Então, são coisas que poderiam ser evitadas se ele tivesse escutado um conselho. Conselho de quem? Conselho da esposa. Tem esposas aí que quando abre a boca, o sangue de Cristo tem poder. Mas tem mulheres por aí que são mulheres sábias. Mulheres que sabem sentar com o esposo. Fulano, vem aqui, senta aqui. Deixa eu te falar. Tem paciência, não é assim. Mas o cara não ouve. Entendeu? Feliz daquele que ouve a sua esposa. Feliz do homem que tem uma mulher que sabe onde é que está a sua cabeça. Entendeu? Bom, mas se a sua esposa também é explosiva igual a você, eu já vi por aí, eu vejo muitas que muitas vezes são explosivas, o marido muitas vezes até meio controlado, mas ela já é explosiva. E você sabe que ela não tem um conselho para te dar, mas existe alguém.
Tem alguma pessoa que você pode sentar, conversar com ela, desabafar e a pessoa te orientar. Muitas vezes essa pessoa já te viu lá em algum lugar, essa pessoa está lá dentro da empresa, está dentro da igreja. Você está querendo sair da igreja por uma coisa tão simples, você está querendo abandonar a igreja. Quantas pessoas se desviaram e hoje estão arrependidas porque se desequilibraram, desviaram do evangelho por causa de uma coisa que passageira, entendeu? Alguém tentou aproximar-se para dar um conselho, mas essas pessoas não ouviram o conselho e agora estão aí, ó, desviaram-se, o diabo viciou, levou para o mundo das drogas e agora está querendo sair de lá e não consegue. Então foi o que aconteceu aqui. Mas Paulo deu o conselho? Deu, mas ninguém quis ouvir. O que foi que aconteceu no final? O que aconteceu é que Paulo falou, olha, essa viagem vai ser incômoda, trará muitos danos, não apenas para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque existem atitudes, decisões, iniciativas que nós tomamos que pode trazer danos, entendeu? Então, você tem uma responsabilidade, tá? Certo? Tem vidas. Aí o apóstolo Paulo diz, não apenas o navio e a carga, mas para a nossa vida também. Entendeu? Então nós temos que olhar que ali tem vidas que estão na sua responsabilidade. Tem vidas que estão ao seu lado. Isto, na igreja, eu como pastor, eu tenho que ter noção que tem vidas ali na minha responsabilidade. Por que eu estou aqui agora de manhã? Eu poderia estar dormindo até mais tarde. Não, eu sei que eu tenho uma responsabilidade. Mas eu não sou obrigado a fazer as coisas. Entendeu? Eu sou orientado a fazê-las. Mas não sou obrigado. Mas eu estou aqui fazendo por quê? Porque eu tenho uma responsabilidade. Eu sei que eu tenho uma responsabilidade. Sei disto. Sei que você está aí do outro lado. Sei que tem mais alguém por aí que de repente vai olhando lá, vê uma mensagem entrando aqui, uma notificação entrando ali e de repente parou aqui para escutar. Achou interessante o que eu estou falando? E agora é uma responsabilidade minha. Entendeu? Você que toda segunda-feira acompanha essa live. Você que todo domingo de manhã acompanha esta live. Isto gerou para mim uma responsabilidade. Eu tenho que me virar. Entendeu? E aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que buscar a Deus. Tenho que pedir a Deus, meu Deus, me diga o que é que eu vou pregar, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou falar para esse povo. É uma responsabilidade. Você está entendendo? Verdade. Então isso se tornou o quê? Uma carga para mim, que eu tenho que carregar essa carga. Você está entendendo? É uma carga que eu quero dizer aqui. São o quê? São responsabilidades. E quem são as responsabilidades? Esposa, filhos, entendeu? As despesas que você tem que manter na sua casa. Então por isso você tem que parar para analisar. Paulo disse, olha, não é somente o dano não será só para o navio e a carga, mas nossas vidas também. Olha, eu estou dizendo a você, ninguém quis ouvir. Então, quando tudo der errado, o que fazer? Nós vamos chegar lá, porque quem sabe você começou a refletir agora e pensando, meu Deus, eu tenho feito tantas coisas na minha vida que tem dado errado. E agora, como é que eu vou fazer? Você vai entrar em pânico? Você vai entrar em desespero? Não. Jesus é o nosso grande conselheiro. Glória a Deus. Entendeu? Aleluia. Você sabia que, por isso que eu estou enfatizando neste nome conselheiro, neste termo conselheiro, justamente porque é o primeiro nome do Senhor Jesus, maravilhoso conselheiro. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que aonde há um conselho, tudo pode mudar. Verdade. Onde há um conselho, tudo pode mudar. Um conselho poderá mudar a sua vida. Porque, veja só, é o primeiro nome do Senhor Jesus. Ele é conselheiro. Maravilhoso conselheiro. Ele é um conselheiro maravilhoso. Então, um conselho pode mudar muita coisa. Quantas vezes eu me vi diante de situações que eu estava assim agoniado, eu disse, eu vou agir assim. E eu passei o dia todo falando que eu ia, no dia seguinte, eu tomaria atitudes tal. Quando chegou a noitinha, e Joelma passou o dia todo calada, sem me dizer nada. Só me olhando e balançando a cabeça. Não disse nada, ela viu que eu estava virado, ela viu que eu estava aborrecido, ela ficava calada. E ela sabia que no dia seguinte eu ia em algum lugar tomar uma atitude tal, tomar uma decisão tal. Entendeu? Isto em relação ao meu emprego. Trabalhei muito tempo em empresa, gerenciei, coordenei empresas, entendeu? Grandes obras, entendeu? Então, a Joelma ficava calada só escutando eu falar.
Quando chegava a noitinha, que ela percebia que eu já estava calmo, ela se aproximava e dizia, filho, vem aqui, senta aqui. Vem cá, o que você acha, filho? Não era melhor você pensar um pouco, dar um tempo, de repente as coisas podem mudar, tal. Naquela hora, aquela palavra da Joelma, aquele conselho vinha como um bálsamo, entendeu? Vinha como um bálsamo, vinha como algo assim que já viu, a pessoa tá com aquele calor terrível, entrar debaixo do chuveiro, aquele chuveiro com aquela água fria, aquela água gostosa, você entrar assim, dá um choque, mas depois você respira fundo. Um conselho pode mudar muita coisa. Então vamos tocar o barco? Bom, então eu falei, o tema é uma pergunta, uma interrogação. Quando tudo der errado, o que fazer? Aí a primeira ideia é busca um conselho. Nesse caso aqui, não valorizaram o conselho de Paulo. Existe um detalhe. Na verdade, o conselho só surte um efeito positivo, efetivo, quando alguém pede o conselho. Na maioria das vezes, quando nós tentamos aconselhar pessoas que não estão interessadas no conselho, nós acabamos muitas vezes jogando a nossa conversa fora. Mas a nossa conversa pode ser jogada fora naquele momento. Mas lá na frente, você vai ver que você não jogou conversa fora. Então, sempre que você tiver a oportunidade de aconselhar alguém, mesmo que ele não está te pedindo conselho, mesmo que ele não esteja valorizando o teu conselho, mas insista. Não desfaleça. Percebeu que ele não valorizou? Fica na sua. Sabe por que você não deve desistir de dar o conselho? Para que a sua consciência lá na frente não fique pesada. Para que não venha na sua mente ou no seu coração o sentimento de culpa. De você dizer, eu sabia e não falei nada. Você já imaginou? Paulo sabia porque o anjo de Deus havia falado com ele. Ele tinha recebido uma revelação de Deus. Você está entendendo? Você já imaginou quando todo esse naufrágio aconteceu, se Paulo não tivesse falado nada? Como ficaria a consciência dele? Então, por isso, é seu filho, aconselhe ele. Ah, mas ele não gosta quando eu falo. Problema dele que não gosta. Está fazendo a parte, né, dele. Você está fazendo? Não é assim, João? É verdade. A mãe chega para o filho, ou Pra uma filha. filha. A mãe chega para um filho, ou para uma filha, para dar um conselho. E aquele filho, mãe, não quero ouvir. Isso aí é um problema particular dele, mas a sua parte como mãe, como pai, você como esposa, está fazendo a sua parte de dar o conselho. Ainda que aquela pessoa não queira ouvir, mas você está fazendo a sua parte. Lá na frente a sua consciência ficará tranquila. É justamente isto. Entendeu? A consciência. E se você se privar, se intimidar, ficar retraído porque ele não gosta, ela não gosta, vou entregar na mão de Deus. Não, não é assim. Entregar na mão de Deus? Você já viu um provérbio que diz assim, quem pariu Mateus que balance? É responsabilidade sua. Não é você pegar, vou deixar na mão de Deus. Sim, Deus vai cuidar. Mas Deus cuidará através de você. É através de você. Deus não vai descer do céu para ir cuidar do seu filho. Deus não vai descer do céu para ir cuidar do seu marido. Deus vai usar você como mãe, como pai. Entendeu? Para falar. Tá certo? Agora, não, mas ele não ouve. Problema dele. Importante é que lá na frente, se porventura ele continuar na sua dureza, certo? Na sua obstinação, coração obstinado, teimoso, e ele sofrer consequências, a sua consciência vai estar tranquila, porque você fez a sua parte. Verdade. Entendeu? Então, vamos ver aqui. Quando tudo dá errado, o que fazer? Olha, eu disse que primeiro você tem que buscar conselho. Você deve ter consciência que a rejeição de um conselho pode causar, ou seja, a rejeição de um conselho pode custar até a própria vida. Entendeu? Quando tudo dá errado, o que fazer? Tenha consciência
de que a rejeição de um conselho pode custar a própria vida. Quantas pessoas que se destruíram, se jogaram, estão na sarjeta, fugiram, sumiram por causa de um erro que cometeram. Ficaram com tanta vergonha, com tanto arrependimento de não ter escutado um conselho de alguém, que preferiu sumir. E por isso estão jogados em sarjetas por aí, estão morando debaixo de ponte, estão em outras cidades vivendo como indigentes, porque não tiveram forças para reconhecer o seu erro, entendeu? E buscar o conselho. Então, a rejeição de um conselho pode custar a própria vida de pessoas. Você pode ver aqui, ó, Atos 27. Atos 27, no mesmo capítulo de Atos 27, versículo do 30 ao 32, nós vemos que os que encaminham, ou os que caminham por caminhos errados, né? Ou aquelas pessoas que te encaminham por caminhos errados, no final da história, elas mesmas abandonam você. Então você tem que entender que a rejeição de um conselho pode custar sua própria vida, porque pode te colocar em situações. Quantos filhos que os pais aconselharam, meu filho, abandone aquela amizade não serve para você, mas eles foram teimosos e hoje estão atrás das grades, porque era um mau elemento. Ele se envolveu com uma pessoa usuária de drogas, ele se envolveu com uma pessoa que vivia no crime. A mãe ou o pai, com a sua experiência, ficou dando conselho, ele não quis dar ouvido. E o que foi que aconteceu? Entrou numa situação e hoje está atrás das grades, está preso, está condenado a não sei quantos anos de prisão. Mas quantos também que não ouviram o conselho, desprezou o conselho, seguiu aqueles que estavam lhe encaminhando a caminhos errados, e o que foi que aconteceu? No final da história, aqueles indivíduos lhe abandonaram. Você pode ver aí, ó, esse Atos, capítulo 27, do versículo 30 ao versículo 32, a Joelma vai ler aqui, você verá que aqueles que disseram ao centurião, não, a viagem, nós podemos seguir a viagem, porque, entendeu? Porque não, fica tranquilo, nós conhecemos aqui, fica tranquilo, vamos seguir a viagem. Mas quando chegou lá na frente, eles fizeram o quê? Quiseram abandonar o navio. Leia aí, João. Glória a Deus. Atos, capítulo 27, versículo 30, né? Em diante. 30 e 32. 30 e 32. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Amém. Versículo 32. Vá, prossiga. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. Vocês estão vendo? Olha, eles orientaram o centurião totalmente ao contrário daquilo que Paulo orientou. Que a palavra aconselhar significa admoestar, significa orientar, significa guiar. Então a palavra conselho tem vários significados, tá? Agora vejam só, quando Paulo chegou e disse, olha, essa viagem é melhor que nós não façamos ela, vamos dar um tempo, vamos esperar esse tempo agora. Mas esse período levaria em torno de quase 30 dias, então a embarcação teria que ficar um período de aproximadamente 30 dias para que justamente aquele período do inverno que eles já estavam terminasse. Mas o capitão disse, não, tá tranquilo, tá seguro, deixa comigo, capitão, que sou eu. Marinheiro sou eu que entendo. Esse paroleiro aí não entende de nada. Esse conversador aí, entendeu? Aí resultado, quando eles se encontraram no meio do mar, o mar revolto,
tempestade querendo acabar com tudo, o que eles fizeram? Eles fingiram que estavam preparando para jogar, a ancorar na água, dentro do mar, e jogaram o quê? Eles estavam tentando lançar o batel. O batel. O que era batel? Batel eram barcos pequenos, tipo botes, certo? Você já viu aquelas grandes embarcações, aqueles grandes navios, aqueles cruzeiros, não apenas cruzeiros, mas até aqueles barcos, que são os tipos de navios. Geralmente, ele tem uns pequenos barquinhos que ficam presos do lado, que é justamente em caso de naufrágio. Eles cortam as cordas, aqueles batéis, aqueles barquinhos pequenos, caem na água e eles entram naquele barquinho para aguardar que venha salvamento a eles, certo? Então, eles marinheiros, tirando todo mundo como ignorantes, como que não sabiam o que eles estavam fazendo. Só que Paulo era um homem que tinha visão de Deus. Paulo não era leigo, certo? Então percebeu o movimento deles e aí percebeu que eles estavam tentando jogar o batel, que era aqueles barcos pequenos na água, para eles abandonar o navio. Porque o navio tinha uma tripulação muito grande, era mais de 200, era em torno de quase 250 pessoas. Entendeu? Tinha muita gente, mais de 200 pessoas. Então, os batéis, que eram os pequenos botes, não tinha capacidade para tanta gente. A capacidade dos batéis era justamente da tripulação do navio, que eram os marinheiros. E eles sabiam disto. Então, eles sabiam que no meio do mar, eles não conseguiriam, numa tempestade, se salvar. Então, eles disseram, já que tem tanta gente aqui, vamos cortar esses batéis, vamos pular na água de surpresa e vamos abandonar o navio. Então, geralmente, as pessoas que te guiam para o caminho errado, quando eles veem que as coisas estão dando errado para você, eles abandonam o navio e largam você se ferrar. Deixa você se acabar. Este é o grande problema quando nós não prestamos atenção e rejeitamos o conselho. Entendeu? Você está entendendo o que eu estou falando? Quando nós rejeitamos o conselho de Deus, o conselho bom, aquele conselho de um pai, aquele conselho da mãe, entendeu? E seguimos orientações que são totalmente contrárias, no final, as pessoas que nos guiaram para o lado errado querem abandonar o navio e deixar você se acabar sozinho. Mas Paulo, que você vê aqui a responsabilidade de Paulo, ele não se cansou. Ele deu o primeiro conselho lá em Atos 27, no versículo 9 e 10, ele dá o primeiro conselho, ninguém valorizou. Entendeu? Quando chegou lá no meio da tempestade, Paulo ainda insistiu. Olha, centurião, você está vendo lá os caras ali, ó? Ali não é a âncora, não. Eles estão jogando, são os botes na água, eles vão fugir, vão abandonar o navio. O centurião fez o quê? Percebeu que ele já havia entrado em uma situação muito drástica, porque não ouviu o primeiro conselho de Paulo. Então, ele percebeu que o que Paulo havia dito no início estava correto. Então, você consegue perceber que as pessoas geralmente, as pessoas que desprezam o conselho, só se despertam para a realidade no meio da tempestade? Você vai esperar que uma tempestade se levante para você se despertar na vida? Eu não quero. Eu não quero me despertar no meio de uma tempestade. Não quero. Você quer isso para a sua vida? Eu não quero. Mas, quem sabe, tem alguém aí que está nos ouvindo agora, Joelma, que por uma questão de não ter tido a oportunidade de ouvir uma palavra como esta, entraram e estão vivendo em uma tempestade. E o que é que eu faço agora, pastor? Não se preocupe, vai chegar aqui, vai chegar a sua vez. Então, Paulo deu o conselho, o centurião despertou, não, eu não ouvi a primeira, me dei mal. Eu vou seguir o conselho desse homem, esse homem é de Deus. Aí chamou os soldados e disse, certamente ele perguntou, e aí o que é que eu faço, Paulo? Manda cortar as cordas. Manda cortar as cordas.
Paulo foi lá e disse, manda os soldados cortar. Ele foi lá, chamou os soldados, corte as cordas do batel. Tchau, chegou lá, cortou as cordas, o batel caiu na água, eles não conseguiram se salvar, porque eles estavam descendo o batel ficaria preso nas cordas, eles desceriam pelas cordas e já caía dentro do barquinho. O centurião mandou, corta a corda. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa cortar a corda daquilo que está levando você para o lugar errado. Você precisa cortar a corda daquela pessoa que está tentando te encaminhar contra aqueles que podem te guiar. Você precisa cortar a corda daqueles que estão querendo pular fora e deixar você no navio da perdição. Você está entendendo? O centurião chamou o soldado, corta a corda. Então existem coisas que você tem que cortar logo. Se você não cortar, você irá naufragar. Você irá ficar sozinho no barco. E Jesus não quer isso para a sua vida. Então vamos lá. Além do mais, quando você rejeita o conselho que entra nessa tempestade, o que é que ocorre? Atos 27, 41. Nós vemos Paulo novamente entrando, tentando dar um conselho. Porque quando eles entraram na tempestade, cortaram a corda, os batéis caíram na água, os pequenos botos caíram na água, os marinheiros não puderam mais abandonar o navio, porque como estava na tempestade, assim que cortou uma tempestade, assim que cortaram as cordas dos batéis, caiu na água, quem vai atrás mais daquilo lá? Não consegue pegar. Então eles tiveram que ficar no navio. Entendeu? Você está vendo o risco de não ouvir o conselho? O que é que ocorre? Eles ficaram no desespero, angustiados, automaticamente perderam o apetite, ninguém tinha mais fome, ninguém tinha mais desejo de comer. Paulo começa a falar com eles que eles deveriam se alimentar, eles deveriam comer alguma coisa. Porque quando eles perceberam toda aquela situação, jogaram as âncoras agora na água, prenderam o barco ali naquele lugar e ficaram todos como imóvel, não é isso? Eles ficaram imóveis, ficaram tudo estarrecidos, sem saber o que fazer, com fome. Paulo tenta fazer o quê? Tenta animar eles. Só que, antes disto, se você voltar um pouco, você vai ver que Paulo orienta eles que eles deveriam comer alguma coisa, que eles deveriam se alimentar, entendeu? Porque eles tinham que cuidar da própria saúde, certo? Então não adianta você ficar num estado de tristeza, sem querer comer. No versículo 41, Paulo percebe que eles ficaram todos imóveis. E a Bíblia mostra que eles ficaram imóveis, o barco parado, preso no meio do mar, as ondas batiam e o barco começou a se desfazer. Então é justamente isto. Quando a tempestade levanta, as pessoas geralmente, quando percebem que estão no meio da tempestade, elas param e ficam ali paradas, não tem mais reação. E é aí que o conselho entra para ajudar você. A palavra aconselhar também tem um outro significado, além de admoestar, além de orientar, além de avisar, além de guiar, entendeu? Ela tem o significado de puxar para cima. Então, o versículo 41 mostra que quando o barco começou a se desmanchar, eles ficaram imóveis, ficaram tudo parado, o barco ficou imóvel ali, eles ficaram parados ali, entendeu? Mas aí Paulo novamente chega com uma palavra, entendeu? Dando uma palavra para aqueles homens, para que eles, no versículo, por exemplo, no versículo 34, no versículo 46, Paulo chega dizendo, como alguma coisa, entendeu? Vocês precisam se alimentar, tá entendendo? Aí, depois que eles comem, eles começam a jogar as cargas no rio, na água, no mar, depois joga a âncora, prende o barco ali, ficam tudo parado, o barco começa a se desmanchar. Quando você não ouve o conselho, o barco começa a se desmanchar. Mas se você pegar Provérbios 11, 14, você verá que, olha o que a Bíblia diz, e não houver sábia direção, o que é que ocorre? O povo cai. Não havendo conselho nem sábia direção, o povo cai. Mas
Na multidão de conselheiros, há segurança. Joel. Glória a Deus. Provérbios, capítulo 11, versículo 14. 14, que diz assim: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Você está entendendo? Se não houver uma direção sábia, o povo cai. Foi o que aconteceu aqui. Ó. É isso que a gente precisa. Você precisa aprender a valorizar o poder de um conselho. Então, não havendo sábia direção, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros, na multidão de conselhos, na multidão de conselheiros, há segurança. Eu falei que um dos conceitos do termo aconselhar é puxar para cima, virar para frente. Quando uma pessoa não quer ouvir, não quer seguir conselho, é como se ele virasse as costas para a realidade. Mas quando a pessoa dá ouvido ao conselho, ele se vira para frente. Então, a palavra conselho significa também virar-se para frente. Virar para frente. Puxar para cima. Quem está vivendo um momento que está se batendo porque não ouviu o conselho, essa pessoa, quando começa a sofrer as consequências, ela fica para baixo. Aí quando alguém traz um conselho, puxa ela para cima. O Senhor Jesus é conselheiro justamente para puxar quem está embaixo e trazer para cima. Puxar aquela pessoa que está em um poço que não tem fundo. Você já viu um poço que não tem fundo? O poço que não tem fundo é aquele tipo de poço que a pessoa nunca para de cair. A pessoa cai nele e até hoje tenta encontrar um lugar para parar e nunca consegue parar de descer. Mas o Senhor Jesus ajuda a pessoa. Ele é o conselheiro forte. Por isso que o primeiro nome dele é maravilhoso, conselheiro, justamente porque no conselho ele consegue pegar quem está lá embaixo, arrasado, fracassado, caído, vencido, sem força, sem graça, sem esperança, puxar para cima e virar essa pessoa para frente. Aleluia, glória Muitas a Deus. pessoas viraram as costas para o futuro. Muitas pessoas viraram as costas para a esperança. Muitas pessoas perderam a força para prosseguir e estão querendo voltar, querendo regressar, querendo retroceder, recalcitrar. Mas eu quero dizer para você, o Senhor Jesus traz uma palavra nesta manhã para a sua vida. Eu sei, quem sabe você fez alguma coisa errada, você tomou uma atitude errada, tomou uma decisão errada, seguiu uma direção errada. Hoje você está sofrendo as consequências disto e por isso você está sem força, a sua consciência é pesada, mas o Senhor Jesus nesta manhã está te dizendo, se levante, eu te ajudo. Aleluia. Tem jeito, eu vou te orientar. Glória a Deus. Ele pode fazer isto, porque ele é o conselheiro maravilhoso. Ele é aquele que pode nos tirar deste poço sem fundo. Ele é aquele que pode nos puxar para cima. Ele é aquele que pode nos virar para frente. Quem sabe você está olhando só para trás, andando só para trás, o Senhor vai te fazer virar para frente e encontrar a direção certa para a sua vida. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe Aleluia, meu Deus. a sua família. Glória a Deus. Eu espero que esta palavra tenha falado ao seu coração. Eu espero que essa palavra tenha sido útil para alguém que precisa aconselhar seus filhos, mas está com medo de fazer isto. Ah, mas meu filho é muito rebelde, ele não vai me ouvir, ele nunca me ouve. Problema dele. Faça a sua parte. Você pode salvar a vida dele. Mas eu tenho um irmão, eu tenho um conhecido meu, que eu sempre converso com ele. Não canse de dar o conselho, mesmo que ele não aceite. Faça a sua parte, para que lá na frente você não fique com a sua consciência pesada, se sentindo culpado ou culpada por não ter falado a realidade para aquela pessoa. Se você continuar lendo esse texto de Atos 27, você verá que no momento que o navio começou a se desfazer, os soldados falaram para o centurião que era para matar os presos. Você está entendendo? Mata os presos, mata esses presos para eles não fugirem. Mas você vê o que é que a palavra vai dizer lá? A palavra vai dizer que o centurião mudou, não aceitou a opinião deles,
de matar os presos, sabe por quê? Porque ele queria salvar Paulo. Paulo tinha 1001 razões para desistir de ter aconselhado o centurião, mas ele não desistiu. Então, quem sabe é seu filho, não desista do seu filho. Entendeu? Não desista. Ele, na realidade, já está vendo que a vida dele já está sendo incômoda. Essa pessoa que está reagindo a seus conselhos com agressão, com ameaças, na verdade ele já está vendo que a vida dele está incômoda. Ele já está vendo que a vida dele está lhe trazendo, a sua forma, o seu estilo de viver está lhe trazendo danos. E agora, o pior é que ele está achando que não tem mais jeito. Entendeu? Então, quando pessoas começam a reagir ao conselho de forma negativa e agressiva, é porque essa pessoa está achando que não existe mais jeito para a sua situação. E é agora que você tem que fazer o que eu te disse. Tem ocasiões que eu quero pregar e eu fico em silêncio esperando Deus me dar um tema, um assunto. Mas tem casos que eu estou percebendo que os dias estão se aproximando, eu tenho que trazer a mensagem e eu percebo que não fluiu naturalmente. Aí o que é que eu faço? Eu começo a pedir. Eu digo, Deus, me diz aí, o que é que eu vou pregar hoje? Meu Deus, fala comigo. Eu não sei o que é que esse povo precisa ouvir. É o Senhor que sabe. Então, é isso que você vai fazer. Você vai dobrar seu joelho no seu quarto, vai orar a Deus e vai dizer, Deus, me diz o que é que eu vou falar para o meu filho. Glória a Deus. Me diz, meu pai, Aleluia. me diga aí, o que é que eu vou falar para o meu esposo, para minha esposa? O que é que eu vou falar? Se você pedir, Deus vai te dar a palavra certa. Verdade. E aquela pessoa não vai conseguir revidar. Você está entendendo? Ele vai brotar, ele vai... e vai sair, mas ele não vai ter forças para dizer nada a você. Glória a Deus. Peça para Deus. Não se intimide para que lá na frente a sua consciência não fique pesada. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio, pastor, que Deus, como Deus usou os teus lábios aí para falar com esta irmã, que Deus vai para orar e buscar Deus, que Deus vai dar a palavra para ela. E também Deus vai preparar o momento certo. Quando chegar este momento, a irmã vai ver a diferença na vida do seu filho. Porque a irmã vai chamá-lo e vai dizer, meu filho, senta aqui que eu quero conversar com você, porque ali, agora, aquele dia ali, aquele momento ali, foi o momento que Deus preparou. E também tem, além dessa questão do momento que Deus vai preparar, Joelma, que é muito importante isso que você está falando, também existe a questão de como você vai falar. Como você vai falar? A forma como você transmite o conselho é muito importante. Porque muitas vezes existem pais e mães que quando vai aconselhar, já entra gritando, já entra ofendendo. Muitas vezes nós nos achamos no direito e já entramos ofendendo. Aí bloqueamos tudo. Temos que ter sabedoria, né? Somente que a sabedoria está na responsabilidade da mulher. Justamente que a mulher isso. sábia edifica a casa. Entendeu? Então é justamente isto. Como eu devo falar com meu filho? Glória a Deus. Como eu devo aconselhar o esposo? Como eu devo aconselhar a minha esposa? Você está entendendo? Então, muitas vezes, a sua forma de transmitir o conselho pode estar estragando tudo. Isto pode acontecer comigo, pode acontecer contigo, pode acontecer com qualquer pessoa. Muitas vezes queremos dar o conselho, mas nós já estamos tão aborrecidos de ver que a pessoa não ouve, de que a pessoa não está entendendo, que acabamos perdendo até a postura. E se nós não tomarmos cuidado, o diabo até nos engana, justamente para bloquear e nós não conseguirmos ter o êxito que deveríamos ter. Então, nós vemos que Paulo, ele se manteve na postura dele, esperando que Deus fizesse cumprir cada palavra que ele estava falando.
Então, quando você vai dar o conselho, você tem que saber que as palavras que surtirão efeito não são as palavras que você escolheu, mas as palavras que vieram de Deus. E as palavras que vêm de Deus, elas trabalham, elas funcionam, elas agem no coração do ser humano. Entendeu? Quando eu era bem novo, antes de eu vir para a igreja, a minha mãe, ela já servia a Cristo e ela orava pela minha conversão. E eu me lembro muito bem que a minha mãe vinha me dar conselhos. E quando ela se aproximava para me dar conselhos, que eu tinha que abandonar a minha vida, eu era bem novo, que eu tinha que abandonar aquela vida de mundano. Eu tinha uns 16, 17, indo para 17 anos de idade. A minha mãe se aproximava, quando ela se aproximava, meu filho e tal, mãe, não quero saber não quero ouvir não, e saía. Eu não queria ouvir porque as palavras que ela falava eram a verdade. E eu não queria ouvir a verdade. O problema todo é esse, porque as pessoas, na atualidade, não querem ouvir a verdade. Mas só que as pessoas sabem o que é a verdade. Eu não queria ouvir aquela verdade. A minha mãe se aproximava para me falar, eu já sabia, já sei o que a senhora quer falar e eu não quero ouvir. Por que eu não queria ouvir? Porque eu tinha medo de ouvir. Eu tinha medo de ouvir aquela verdade porque eu sabia que aquela verdade poderia me mudar e eu não queria mudar. Eu não queria ser crente. Aí a sua mãe lhe dava aquele conselho, naquele dia ele chamava para conversar, aí você, eu não quero te ouvir, mãe. Aí ela insistia outra vez, no mesmo dia eu deixava passar, assim, mais algum dia. Muito boa pergunta. Quando eu reagia, que eu dizia, mãe, não quero ouvir, não quero saber de nada, ela dizia, tá bom, meu filho. Ela dizia, tá bom, meu filho, tá bom. Calava, saía. Eu ficava lá, assim. Depois quando eu parava para pensar que a minha mãe não merecia aquilo, eu dar aquela resposta, a minha consciência doía. A minha consciência doía, mas eu continuava no meu erro. Só que, passava alguns dias, a minha mãe vinha de novo. Meu filho, isso, mãe, saía. Até que chegou um dia, que ela, na insistência dela, passava 2, 3, 4 dias, uma semana, ela vinha de novo, até que um certo dia, foi o dia certinho. Pois é. Ela perseverou, né? Foi persistente, não desistiu. Não será diferente com seu filho, não será diferente com a sua filha. E quando você se aproximar para dar o conselho, se lembre, é o primeiro nome do Senhor Jesus. Maravilhoso conselheiro. Então o conselho não é uma coisa minha, não é uma coisa sua, é uma coisa de Deus. Entendeu? Então acredite desta forma. Agora, procure pedir a Deus a maneira melhor, a melhor forma de se aproximar do seu filho para dar o conselho. Procure pedir a Deus qual é a melhor forma, que Ele lhe dê, lhe oriente em qual é a melhor maneira, qual é a melhor forma de você se aproximar do seu marido para dar um conselho a ele. Porque se você fechar a cara, se você já foi um tom agressivo para tentar aconselhar, isso não é conselho, isso é discussão, isso é briga. Conselho, geralmente ele vem com um tom bem suave. Meu querido, meu amor, meu filho, minha vida. Foi assim que a minha mãe fez comigo. Quando eu reagia, ela calava e saía. Tá bom, meu filho. Saía. Espírito de sabedoria. A sua mãe não desistiu, ela insistiu. Eu não sei se os irmãos daqui de Teresina conhecem esse ditado, podemos dizer assim, no provérbio, que água mole, né? A pedra dura. Água mole e pedra dura. Quanto mais bate, até que fura. Aí vai caindo ali, né? As gotinhas. Olha a diferença, né? De uma gota de água para uma pedra. Mas ali vai todo dia. Batendo. E isto pode ser pedra. Pode ser pedra. Conta-se esta podemos dizer, ilustração ou comparação, né? Parábola, podemos dizer até, ou provérbios, usando-se a pedra. Mas se você pegar uma chapa de metal, uma peça
de metal, de aço, e colocar ali e deixar a água pingando o tempo todo, fará o mesmo efeito, vai perfurar. Entendeu? Mesma coisa é o conselho, vai de leve, vai de leve, vai de leve, vai de leve, vai, pouco a pouco, vai. Entendeu? Houve uma reação negativa e agressiva? Para! Tá bom, deixa lá, mas não pense que vou. Fica aí pensando que eu vou desistir. Não desista. Exatamente, Entendeu? Como o pastor falou, e com jeito, tem que saber usar as palavras adequadas, com amor. Você não gosta de colocar aquele tempero, acrescentar mais um temperozinho assim na comida, no feijão, na carne, no frango, para dar aquele sabor, aquele gosto. Assim também é no momento do conselho. Justamente Tem que isso. colocar, não custa nada colocar uma pitada de amor, ainda é pouco. Coloca assim umas 100 gramas hoje, umas 200 gramas amanhã. E cada dia que você se aproximar do seu filho, da sua filha, do seu esposo, você vai acrescentando mais as gramas de amor até chegar nos quilos. É verdade. E lembrando que no final de tudo, depois de toda a insistência da minha mãe, por exemplo, é uma referência que eu dou, minha saudosa mãe, final da história, o que foi que aconteceu? Valeu a pena ou não valeu? Valeu a pena. Valeu a pena, sabe por quê? Porque daqueles conselhos que ela me deu, hoje o resultado foi o quê? Um presbítero da igreja. Glória a Deus. Entendeu? Quem me ganhou para Cristo foi a minha mãe. Aleluia. Entendeu? Hoje eu sou o quê? Um presbítero. Então, Graças você a não Deus. sabe que as tristezas que você tem hoje, através de um conselho que você vai dar para alguém que está te causando, ou sendo a razão da tua tristeza, da tua angústia, entendeu? Dos teus aborrecimentos, Deus pode, através de um conselho, transformar em uma grande alegria para a sua vida.